Olá! Na primeira parte desta aula sobre eletrostática, vimos justamente a parte inicial, que trata sobre as cargas elétricas. Porém, aqui iremos ver, justamente ah, os condutores e os isolantes que também fazem parte, dessa continuação dessa aula de eletrostática e assim vamos dar início à segunda parte da aula, tratando sobre condutores e isolantes, certo? Vamos lá, então. Bom, em alguns corpos podemos encontrar portadores de cargas elétricas com grande liberdade de movimentação. Esses corpos são denominados condutores elétricos. Nos demais, essa liberdade de movimentação praticamente não existe. E esses corpos, são denominados justamente de isolantes elétricos ou dielétricos, certo? Dessa forma, né, ah, podemos dizer, que um material é chamado, condutor elétrico quando há nele grande quantidade de portadores de carga elétrica que podem se movimentar com grande facilidade, certo? Caso contrário, ele será o que denominamos de isolante elétrico, Por exemplo, temos alguns exemplos, de isolantes. O próprio ar pode ser um isolante, O vidro, a borracha, a porcelana, os plásticos, o algodão, a seda, a lã e as resinas, como também água pura, pode ser um isolante, o enxofre, o ebonite, Esses são alguns dos exemplos de isolantes elétricos, chamando a atenção do ar e da água pura, que a gente vai ver também, no caso dos condutores, que de certa forma eles podem ser condutores, em determinadas situações. Bom, quando se diz que o material é condutor, deve-se entender que se trata de um bom condutor. Do mesmo modo, quando se diz que o material é isolante, estamos nos referindo a um bom isolante, certo? Vale salientar também que tanto os condutores como os isolantes podem ser encontrados nos estados sólido, líquido ou gasoso. Bom, a gente viu, mais ou menos o que seria um condutor, condutores, nesse último slide que passou, mas aqui vamos ver quase que especificamente, os condutores realmente e apresentá-los, Então, mas afinal, o que seria, condutores? São aqueles nos quais os portadores móveis são os elétrons livres. Pode-se dizer, de modo mais simples, que esses elétrons têm grande liberdade de movimentação por estarem muito afastados dos núcleos dos átomos dos quais eles fazem parte. Além disso, por serem atraídos fracamente em várias direções e sentidos pelos núcleos existentes ao seu redor. São classificados como... Então, existe uma classificação, que podemos citar entre os condutores, e dividir entre condutores de primeira espécie, condutores de segunda espécie e condutores de terceira espécie. Bom, sobre os condutores classificados em primeira espécie, temos justamente os metais e a
grafita, né? Entre os metais podemos destacar, né, o cobre como um bom condutor, assim como o alumínio, a prata e também o ouro, né, como bons condutores de primeira espécie. E também, né, tomando por exemplo o grafite, né, a grafita junto com misturado com a argila, né, gera o grafite, né, que também é um condutor elétrico, certo? E chama atenção por, né, algo que não em geral não percebemos, mas o grafite sim é um condutor elétrico. Nos condutores de segunda espécie, né, os portadores móveis são os íons positivos e os íons negativos, isto é, os átomos ou grupos de átomos que, por terem perdido ou recebido elétrons, passam a ter um número de prótons diferente do número de elétrons. Assim, os íons são encontrados em soluções, podemos encontrá-los em soluções eletrolíticas, por exemplo, soluções aquosas de ácidos, bases ou sais. Temos aqui o seguinte exemplo, né? De uma bateria, né? Uma fonte, né? Uma lâmpada, estão conectados justamente a uma dessas soluções, ácido, uma base e sais minerais. E aqui também, né, entra a questão da água, né? A água, se ela não for pura, pode conduzir por causa justamente dos sais minerais, né, que pode conter nessa água, certo? Já nos condutores de terceira espécie, os portadores de carga podem ser íons positivos, íons negativos também, né, elétrons livres, né? Isso ocorre nos gases ionizados. E aqui também entra, né, a questão das lâmpadas fluorescentes, né, possuem um gás, né, dentro delas, e esse gás conduz a eletricidade, né? Por isso que emite a luz nessa lâmpada. E aqui também entra a questão do ar também ser, quando ele de certa forma ionizado, ele também pode conduzir, ser um condutor,